Sabe, existem histórias que a gente lê em livros, outras que a gente ouve em volta de uma fogueira, mas é aquelas histórias que são, na verdade, vivenciadas, que são sentidas através de rituais bem antigos e cheios de detalhes. Bom, hoje a gente vai mergulhar em uma delas para entender a fundo a chamada cerimônia de exaltação. O que acontece quando uma cerimônia não é só um conjunto de regras, mas uma verdadeira narrativa esperando para ser decifrada? É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje, desvendando a história que se esconde nesse ritual. E olha, não sou eu que estou dizendo isso, não. O próprio material de referência deixa claro. A cerimônia é tão rica, tão cheia de simbolismo, que pode deixar até quem participa dela um pouco confuso. É por isso que parar e analisar o passo a passo, como a gente vai fazer, é tão interessante. Ok, para a gente entender o ritual, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. A chave para decifrar essa cerimônia não está só nas ações, mas numa história muito maior. Uma história de glória, de destruição e, o mais importante, de reconstrução. Então vamos lá. O que a gente tem aqui é um resumo de séculos de história. Tudo começa com o Templo do Rei Salomão, uma construção grandiosa. Mas em 587 a.C., ele é destruído e o povo hebreu é levado para um exílio de 70 anos na Babilônia. A grande virada da história acontece quando Ciro o Grande permite que esse povo volte para casa. Essa ideia de retorno e reconstrução é o coração de tudo. É bom guardar isso na cabeça. E é exatamente nesse ponto que a história ganha vida e se transforma num ritual. A cerimônia coloca uma pessoa bem no centro dessa jornada, de volta para casa. Essa pessoa é o candidato. E durante a cerimônia, ela não é só alguém que assiste, não. Ela se torna o protagonista. Ela assume o papel de um daqueles exilados, voltando com uma missão bem clara: ajudar na grande e gloriosa obra da reconstrução. E até o ambiente se transforma. A sala onde acontece a cerimônia, como a gente pode ver nesse esboço, deixa de ser só uma sala. Ela passa a representar as ruínas do templo original. Cada detalhe ali é pensado para colocar o candidato dentro daquela história. A jornada começa com 3 passos bem simbólicos. Primeiro, o candidato entra, e isso marca o início do retorno do exílio. Depois, ele se junta a outros companheiros, outros construtores. E juntos, eles têm um propósito em comum: oferecer seu trabalho para reerguer o que foi perdido. Mas aí a história dá uma virada bem inesperada. O que parecia ser só um trabalho de construção, de repente, se transforma num verdadeiro mistério. A primeira tarefa deles era bem prática, sabe? Limpar o terreno, tirar os escombros, preparar o lugar para a fundação do novo templo. Um trabalho braçal, mas super importante. E é aqui que tudo muda. Bem no meio do trabalho, as ferramentas batem em alguma coisa dura. Algo que não era para estar ali. Um som oco, vindo de algo escondido debaixo de gerações de escombros. Eles não acharam só uma pedra maior. O que eles descobrem é a entrada para uma abóboda secreta, uma câmara subterrânea que, de alguma forma, sobreviveu à destruição do templo original. E essa imagem aqui é genial para mostrar o poder do simbolismo na cerimônia. Esse tapete xadrez não está ali só para decorar, não. Ele representa 2 coisas ao mesmo tempo. Ele é o chão das ruínas, onde o pessoal está trabalhando, e, ao mesmo tempo, ele é o teto da câmara secreta que eles acabaram de descobrir logo abaixo. É uma sacada em tanto. E lá dentro dessa câmara escondida, eles encontram algo totalmente inesperado. O ritual descreve esse momento como uma descoberta importantíssima, algo que muda completamente o foco da missão deles. É nesse momento que a cerimônia revela seu verdadeiro propósito. Toda aquela jornada, cada passo, cada ferramenta, tudo apontava para uma verdade muito mais profunda. É aqui que as peças se encaixam. A gente percebe que a cerimônia, na verdade, conta 2 jornadas ao mesmo tempo. De um lado, tem a história real, né? Os exilados voltando para reconstruir um templo de pedra. E do outro, a jornada simbólica do candidato, um retorno para redescobrir um conhecimento perdido e, assim, reconstruir o seu próprio templo interior. Então, no fim das contas, o que essa cerimônia ensina? Que ela é bem mais do que só seguir um roteiro. É quase como uma peça de teatro que conta uma história poderosa sobre perda, sobre perseverança e, principalmente, sobre redescoberta. A jornada ali nas ruínas é uma metáfora da nossa busca por algo valioso que se perdeu. E a grande descoberta, bom, ela simboliza o reencontro com essa sabedoria. No final, esse ritual todo
mostra como uma comunidade se fortalece ao recontar de novo a sua história mais fundamental. E isso nos deixa com uma pergunta maior, né? De que jeito as histórias que nós contamos e recontamos, nas nossas famílias, nas nossas culturas, acabam moldando e definindo quem a gente realmente é?